versículo 16. Glória. Livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 16. Eu vou ler o 16 e o 17 e depois da introdução vou explicar para os irmãos o significado do texto, que a princípio vai parecer que não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas depois vocês vão entender. Está escrito assim, capítulo 21, aliás, versículo 10 e 11, perdão. Está escrito assim: então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma pedra ou uma penha. Desde o princípio, o começo da ceifa, até que sobre eles caiu água no céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, e nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Pai, em nome de Jesus, me ajude a ministrar a tua palavra. Se faça presente na minha mente, no meu coração, nos meus lábios. Também se faça presente na mente, no coração e nos ouvidos dos irmãos que estão aqui nessa noite, para que possamos sair daqui, meu Deus, agraciado, regozijado, restaurado, renovado, com vontade de continuar, meu Deus, lutando na certeza, na fé, na esperança de que iremos continuar vencendo pelo poder do teu nome. Assim nos alimenta com a tua palavra, que é santa, que é pura, que é o pão vivo que desce do céu, a fim de nos fortalecer e nos colocar de pé. Por isso fala conosco de uma forma clara, simples, direta, objetiva e poderosa. Não fala o que queremos, mas fala o que nós precisamos ouvir, e esta oração a fazemos em nome de Jesus. O ser humano, ele é guiado por 3 sentimentos. Isso vale para todos. Todo ser humano, na sua condição normal, ele vai ser dirigido e guiado por 3 sentimentos. O sentimento do instinto, o sentimento da emoção e o sentimento da razão. Pois assim é dividida a nossa mente em 3 partes: o instinto, a emoção e a razão. Infelizmente, estamos vivendo uma época em que as pessoas não estão mais utilizando a razão. O povo está se utilizando da razão. Isso é tão verdadeiro que quando você vai ver no YouTube, na internet, outras programações, vai mostrar o top 10 dos sem noção. As pessoas que fazem coisas sem pensar. E isso é o que tem norteado e atraído as pessoas na atualidade, de querer ser pessoas sem noção, sem desejo de refletir, de pensar, de entender a vida, de compreender a vida. Já basta dizer que o homem não usa nem 10% da sua capacidade intelectual. Aí vem essa situação. É uma coisa tão tremenda que, se você perguntar para uma criança hoje, o que é que você vai ser quando crescer? A escala ela dizer: eu vou ser, quando crescer, eu vou ser alto. Você quer seguir que profissão quando você tiver adulto? É arriscado ela dizer: não, mas eu já sigo a profissão. Que profissão? Jogador de futebol. Eu sigo no YouTube o Neymar, sigo o Ronaldo.
Faz o jovem, a moça, o rapaz chegar em casa festejando, porque tirou 2 em matemática. Ele chega festejando. E o pai ou a mãe vai lhe perguntar a razão do festejo, visto que a média para ele passar na matemática é 6, só são 6. E o máximo 10, mas ele está feliz porque tirou 2. Aí alguém pergunta, qual é o motivo dessa razão? Porque na classe eu fui um que tirou 2, o resto eu tirou 1,5 e 0. Eu sou mais sabido. Parece engraçado, mas é sério. Estamos vivendo este momento. E que as pessoas, tudo bem, tem uma fase na minha vida, na sua vida, houve na minha vida. Eu até lembro nesse momento, até aquilo já senti, eu estava na casa da minha irmã, tinha no máximo 12 anos de idade, menos eu penso. E a vizinha dela me chamou para resolver tirar alguma coisa, não sei o que foi fazer no quintal. Eu tinha que subir na árvore, e a árvore tinha uma base no tronco da árvore que eu vi que dali dava para mim pular dentro da casa já. Eu disse, o chão está molhado, está pulando, eu vou já pular dentro de casa aqui. Aí eu disse, vizinho, eu vou pular dentro de casa. Você é mesmo, rapaz, tu consegue, poxa, eu fiquei afoito, eu quis mostrar que era. Balancei os braços, me agachei um pouquinho. Poxa, daqui eu já vou lá dentro de casa, que nem o Homem-Aranha. Só que eu esqueci que a porta ela só tem 1,10 m de altura. Tem aquela forma. Aí eu fiz o impulso. Quando eu subi, a forra da porta, na cabeça em cima. Eu subi ligeiro, eu desci rápido. Sim, essas coisas podem acontecer em determinado momento da sua vida, você agir sem noção, ter uma atitude, mas você tem que ir amadurecendo com o passar dos anos, com o passar do tempo, você vai amadurecer. Eu não estou falando aqui que talvez o estudo, simplesmente o conhecimento vai lhe habilitar a ser uma pessoa capacitada e inteligente, não. Isso é o que você vai desenvolver de forma natural na sua vida. Em São Paulo, eu escutei isso do Dr. Mário Sérgio Cortella, é um grande filósofo, dá muitas palestras, quando eu vejo ele palestrando no YouTube, e ele disse que lá em São Paulo tinha uma fábrica, fabricava sabonete, creme dental, desodorante, outras coisas mais, só que ela estava tendo um grande número de reclamações, porque, visto que era um processo industrial, vinha as caixas de creme dental e o tubo já era encaixado ali. E ia cair nas caixas, fechado e tal. Só que muitas das vezes entrava as caixinhas sem o tubo do creme dental dentro. Aí vinha muitas reclamações. Aí foi o que aconteceu? A diretoria se reuniu para resolver esse problema. Chamaram uma equipe de engenheiros, homens estudados, passaram meses trabalhando para ter uma ideia, para resolver o problema. Gastaram milhões de reais. Milhões. Aí eles criaram um programa de computador, isso naquela época era algo espantoso. Colocaram uma balança de precisão na esteira. Quando vinha a caixa de creme dental vazia, que passava naquele local ali, aí o sistema computava, porque a caixa estava vazia pelo peso. Aí a máquina parava, vinha um braço mecânico, empurrava a caixa, ela caía, aí não entrava nenhuma caixa vazia. 3 meses depois, não houve mais nenhuma reclamação. Os diretores ficaram felizes, ficaram alegres com o resultado, foram lá na fábrica para ver o funcionamento da máquina. Chegaram lá, mas todos felizes, não teve mais reclamação, está uma bênção, os clientes estão todos satisfeitos. E a máquina, como é que está funcionando? Tudo bem, a máquina está com os 2 meses ligada. A gente só deixou funcionar uma semana. Como assim? Estava muito trabalho, rapaz, estava atrasando os pedidos. Aí quando minha casa parava, aí aquilo demorava, os clientes ficavam esperando os carregamentos, aquela coisa. Aí a gente resolveu do nosso jeito. O que foi que vocês fizeram? A gente se reunia com os funcionários, cada um deu 10 reais, a gente comprou o ventilador daquele grandão, colocou na frente da esteira, quando vinha uma caixa vazia, sobrava e ia embora. Está entendendo como é que funciona, irmãos?
E Deus me deu uma revelação nessa ilustração para dizer para mim e para você, aleluia, que esse problema que você está achando que vai precisar gastar muito dinheiro, aleluia, que vai precisar ter um gasto excessivo, Deus vai lhe dar uma inteligência, uma capacidade, e você não vai precisar gastar nada, vai resolver esse pensamento advogado e mesmo sem gastar dinheiro. Oh, aleluia! Mas aí, senhoras e senhores, eu estou falando sobre o desenvolvimento intelectual do homem. Quer ver uma coisa interessante? Eu não vou dizer aqui que eu sou um cara romântico. Até porque eu fiquei traumatizado com os colegas que eu tinha quando eu era adolescente, porque eles diziam cada frase bonita para as meninas, mas era tudo mentira. Era. Só para, naquela época, eles chamavam de sarrar, hoje é o ficar, né? Só para sarrar com a menina. Aí diz aquelas frases bonitas, aquele negócio. Eu não gostava desse, nunca gostei desse negócio. Ah não, se é bonito é bonito, se é feio é feio, se eu gostava de tudo, tem um negócio. Aí eu não vou dizer que eu sou um romântico. Mas aí o que me incomoda é que tem gente, no interior é que acontece, o camarada se acorda às 5 horas da manhã, pega uma gaiola com um papacaqui dentro e vai passear com papacapim, cabeça preta. Cria cibite. Compra bananola pra ela, laranja, maçã. Tem outros passarinhos que comem couve, pepino. Olha, é um trato, é um cuidado. Mas quando sai, não tem coragem de trazer um suco de valsa pra mulher, que é R$1, meu irmão. Entendeu como é que funciona? A inteligência do... Mas peraí, não, irmão, vou chegar aqui na vez dela. Eu vou lhe dizer, irmão, eu vou ser sincero, tem hora que eu tenho inveja de alguns cachorros de madame. A mulher compra os cachorrinhos, rapaz, eu sou de inveja. Mas eu queria ser esse cachorro. Olha, leva pra tosar. Sabe o que é tosar? É dar um corte assim, ajeitado. Toma banho de shampoo. Sabe, naquela banheira de hidromassagem. Menino, cara, quando veio, deixa eu pra tomar banho em casa. Teve um dia que eu fui pra uma congregação visitar e eita, esqueci de trazer o saco dele pra tomar banho. Aí tinha detergente que lava prato. Eu vou tomar banho isso aqui. Enchi a mão, coloquei na cabeça, foi quase uma hora pra tirar esse mano. Mas entende, irmãos, como é que funciona a mente do homem e da mulher? Aleluia! Como é que se esclarece a situação? Então nós precisamos usar a nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa habilidade para tentar. Tem hora que eu fico indignado, porque tem pessoas que complicam tanto a vida, sabe? As coisas são tão simples para resolver, mas ele faz tempestade em copo d'água, cria problema, confusão, e aquela confusão, aquele negócio, meu Deus, não precisa tudo não, é tão simples, tão fácil de resolver, que negócio é esse? Glória a Deus! Mas aí você vai agora querer entender a leitura que eu fiz sobre Rispa. Foi o seguinte: houve uma nação lá em Canaã chamada de Gebionitas, que eles fizeram uma aliança com Israel, e Israel permitiu que eles iam morar perpetuamente no meio deles. Quando Saul, o primeiro rei de Israel, assumiu o trono, ele quis matar os Gebionitas, matou muita gente. Quando Davi assumiu o trono, houve um mal na terra. Aí Davi foi querer saber o motivo. Aí Deus disse que foi exatamente a quebra da aliança de Saul. Aí veio os parentes que foram mortos e pediram uma solução para aquele problema. Então tiveram que matar alguns dos filhos de Saul para compensar a morte dos gibeonitas. Aí
parece que 7 homens que foram enforcados. A mãe de um era de 2, a Rispa era a mãe de um, era de 12, eu não lembro agora. Quando o filho dela foi enforcado, deixaram lá. Sabe o que ela fez? Ela pegou um lençol, um pano, colocou em cima de uma pedra e deitou-se lá. No começo da ceifa, chegando a colheita, até que caiu chuva sobre a terra, sobre eles. Ela não deixou que as aves de dia e nem os bichos de noite tocassem nos defuntos, nos cadáveres. Sabe quanto tempo, segundo o doutor Russell Shedd, comentarista da Bíblia Shedd, demorou esse período? 180 dias, 6 meses. Ela passou 6 meses vigiando os corpos, os mortos, para que as aves durante o dia, o urubu, o corvo, não viesse mexer no corpo, e nem durante a noite os chacais, as hienas viessem mexer no corpo. Ela vigiou durante 6 meses. Quando eu adquiri esse conhecimento, me veio à mente o entendimento. O Espírito Santo me fez entender. E é exatamente por isso que eu comecei falando da capacidade intelectual do ser humano. Aleluia. Ou seja, como ele deve aplicar a sua inteligência, aonde ele deve aplicar a sua inteligência. Porque esta mulher, senhoras e senhores, perdeu 6 meses da sua vida cuidando de algo que não tinha mais valor. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Eram corpos sem vida. Não havia mais necessidade. O certo era sepultar e pronto. Mas ela passou 6 meses lá. Deixou de passear. Deixou, aleluia, de estar com o restante da família. Deixou de desfrutar de outras coisas mais, para estar ali gastando o seu tempo com algo que era inútil, com algo que estava sem vida, com algo que estava sem sementinha, não valia nada. Ou seja, aleluia, tem coisa na minha vida e na tua vida que nós ficamos gastando as nossas forças, gastando as nossas energias, gastando a nossa oração, a nossa preocupação sobre coisas que não vai dar certo. E o pior não é nada. O pior é que às vezes já tem dito que não é um negócio, que não vai dar certo, que não está na frente, que não vai funcionar. E eu e você ficamos insistindo querendo que dê certo. Aleluia. Exaltado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está falando conosco. Deus está falando comigo. Deus está falando contigo. Aleluia. Glória a Deus. Deus está dizendo que eu e você estamos querendo gastar tempo com coisas inúteis, com coisas vãs, com coisas que não têm valor, com coisas que não têm mais resultado. Aleluia. Você já percebeu que não tem jeito, não, pastor? Mas ele é bonito, parece que é o nada de capa. Eu vou insistir até ele gostar de mim, rapaz. Aleluia. Glória a Deus. Rapaz. Olha, mas pastor, ela se parece a Cláudia Raia quando tinha 18 anos. Por fora é a Cláudia Raia, por dentro é a bomba Rio. Mas eu quero ela, misericórdia. Parece que casa de São João, a música do Luiz Gonzaga, o pessoal quer só pensa em namorar. Vamos pensar em orar um pouquinho. Só pensar em buscar a Deus um pouquinho. Fazer um jejum, uma oração, aleluia. Clamar o eterno. Vir no culto de quarta-feira. Tocar o joelho. Passar pelo menos 40 minutos orando. Dizendo, pai, eu estou aqui, aleluia. Não deixe gastar a minha força em não. Não deixe gastar a minha energia em não. Não deixe gastar a minha inteligência em não. Me ajuda a aplicar a minha força naquilo que me pega para ele trazer resultado para mim. Glória. Oh, aleluia. Sabe o que foi que Jesus Cristo falou na Bíblia? Sem mim nada poder fazer. Mas tem gente que é feito Balaão. Balaão. É
É o seguinte, o povo de Israel saiu do Egito, vai para Canaã, vai passar entre os amalequitas. Aí o rei dos amalequitas vai chamar Balaão para amaldiçoar o povo, porque o Balaão tem o poder de amaldiçoar. O Balaque manda chamar. Ele ora a Deus, disse: não é para ir amaldiçoar, porque o povo é meu. Eles são meus, é o meu povo, aleluia. Não é para ir amaldiçoar, porque o meu povo, aleluia, não pode ser amaldiçoado. Aleluia. Ninguém pode amaldiçoar o meu povo. Não, o meu povo é abençoado. Aleluia. O meu povo pode até estar passando por uma prova, por um deserto, por um vale. Pode até estar passando por um momento difícil. Mas isso não significa nada. Aleluia. Significa que é só uma fase, é só um momento. Daqui a pouco eu digo desse deserto. Daqui a pouco eu digo desse vale. Daqui a pouco eu digo dessa cova. Daqui a pouco eu digo dessa fornalha. Daqui a pouco eu digo desse Jordão. Daqui a pouco eu digo desse Egito. Daqui a pouco eu digo desse mar vermelho. E coloco de pé. Daqui a pouco eu digo desse calabouço. E coloco ele como governador. Mas aí o Balaque mandou dizer para o Balaão que até o peso dele um ouro ele dava se ele fosse. Tem aquele desenho do Pica-Pau, né? O olho do Zé Corbu, quando veio fez assim o olho do Balaão. Dinheiro, ouro. Aí foi conversar com Deus: deixa eu ir, Deus. Eu quero ir. Deixa eu ir. Aleluia. Aí começa: no vídeo de Deus. Eu quero ir. Deixa eu ir. Eu posso ir. Eu quero ir. Deixa eu ir. Eu posso ir. Aí Deus fica bravo que nem aquela mãe valente. O menino fica cabulando: mãe, eu quero. Não dá, mas a mãe dá, mas também dá um tapa. Todos sabem. Ai. Olha. Está se alisando, levou a palmada e a outra mão. Vou dar a barulha. Glória. Aí Deus disse: tudo bem. A você insistiu. Não era para ir, não. A minha proposta era essa: não vá. Mas você insistiu, meu Deus do céu. Aí fica insistindo. Fez menino amarelo, cai no chão, começa a bater os pés, rola para lá, rola para cá. E Deus olhando, está infeliz. Não sabe. Aí foi. No meio do caminho a jumenta empacou. Sabe por que a jumenta empacou? Porque a jumenta viu um anjo no caminho. A jumenta viu um anjo. Não foi Balaão, não, foi a jumenta. Não foi Balaão que viu o anjo, não, foi a jumenta. A jumenta viu o anjo no caminho com a espada desembainhada. Ela empacou, o Balaão ficou bravo, bateu nela. Ela desviou no caminho, meteu a perna de Balaão na parede do muro de uma vinha. O Balaão ficou mais revoltado e desceu no muranhê na cabeça da jumenta. Aleluia. Aí a jumenta falou: Glória. Glória. Aleluia. o negócio foi sério. A jumenta Glória a Deus. Você está doido. Mas você nunca fez. De fato, eu nunca fiz isso com você, nunca empaquei. Sempre fui em mosqueria, a gente andou muito, eu com fome, com sede, levando você nas costas infeliz, nunca reclamei. Mas agora você bateu mesmo. Sabe? Mas por quê? Porque tem mundo ali, você não está vendo, não. Porque você está só olhando para nada, para só dar recompensa, para carne, para prazer. Porque acaba esquecendo de ver o olho da espada. Ei, nessa noite, você vê nessa noite, aleluia. O que Deus tem para minha vida e para a tua vida é maior. O que Deus tem para minha vida e para a tua vida é maior. O que Deus tem para minha vida e para a tua vida é maior. Não se iluda com as propostas de Balaque, não. Porque Deus tem algo maior e melhor para mim e para a tua vida. Eita, aleluia. Meu Deus. Ei, não insista por aquilo que Deus já disse que não é para insistir, rapaz. Aleluia. Não insista naquilo que Deus já disse que não é para insistir, rapaz. Aleluia. Deus já falou, não já revelou, não já disse para você que não vai ter sucesso, que não vai ter futuro, que não vai dar certo, que não vai ser com você nesse negócio. Você fica insistindo, ele vai deixar você ir. Agora você
deixa eu dizer um negócio para você. É melhor ir para o deserto com Deus do que ir para o bosque sem Deus. É melhor ir para, aleluia, o mar sem Deus do que ir para o jardim do Suzano sem Deus. É melhor ir para a cova do Deus com Deus do que ir para o banqueiro sem Deus. É melhor ir para a porrada de pão com Deus do que ir para, aleluia, o shopping sem Deus. É melhor ser humilhado com Deus do que ser exaltado sem Deus. É melhor ser pobre com Deus do que ser milionário sem Deus. É melhor não ter nada com Deus. Eita, não está entendendo o mistério, velho. Então entendo que nessa noite Deus é contigo, aleluia. Entendo que nessa noite o projeto é o projeto de Deus. A vontade é a vontade de Deus. Não quero trocar para aquilo que não dá futuro. Não é para aquilo que não tem resultado. Não é para aquilo que Deus já falou que não quer fazer. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Se valorize, se ame, aleluia. Se dê o valor. Humilhar-se é uma coisa, rebaixar-se é outra coisa. Não se rebaixe. Aleluia. Seja humilde, seja sincero. Aleluia. Eu disse aqui outra vez, o Espírito está me trazendo à memória, eu vou falar de novo. Aleluia. Tem gente que... Eu vi uma foto, eu não sei se foi montagem, mas assando Justin Bieber. Olha só. Na porta do hotel. Esperando ele dar uma surra. Meu Deus, a moça me com um beijo sem dormir, ela assinou para mim. Aleluia. Ele piscou para mim, ela não viu com o ciscão no olho dele. Mas aí, a foto que eu vi, postada lá, foi que ele se carrou e cuspiu no rosto da fã. Eu fiquei com medo dessa fã ser uma fã tão fanática, ele cuspiu e foi iluminado. Ainda bem que essa se revoltou. Está entendendo o que eu quero dizer? Aleluia. Enquanto tem alguém aí torcendo pelo jogador de futebol que está ganhando milhões de reais. O Ronaldinho Gaúcho teve uma época que no Flamengo ganhava 1,2 milhões. Eu vou, ele não ganhou 200. Um pouco mais. Aí, senhoras e senhores, alguém vai correr atrás daquele negócio e sabe porque o que faz essas pessoas subir e ficar lá em cima são, eu ia chamar de besta, não vou chamar de besta não. Porque aqui levanta camarada, quem paga 300 reais para ir no show, aleluia. Camarada, depois de jatinho, aleluia. Aí fica bravo quando o pastor com o Fusquinha 89. Tupiu, aí o pastor tá com dinheiro. O que foi que aconteceu? Comprou o Fusquinha 89. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu comprei uma vez um Corcel 81, misericórdia. Como diz o pastor Amigo Santana, mas também ele nunca me deixou na estrada. Não, quando ele quebrava, eu deixava ele. Era eu que deixava ele nesse lugar. Meu irmão, você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Você tem o Espírito Santo. O Senhor não está escrito no livro da vida. Você pode não ter o que comer direito. Você pode não ter uma roupa nova. Uma roupa que não está passear. Mas você é filho de Deus. É do Espírito de César. Então valorize aquilo que Deus colocou na sua mão. Não gaste seu tempo, sua inteligência, sua capacidade com coisas que não te levam a lugar nenhum. Mas gaste o teu tempo na presença de Deus. Buscando o eterno. Buscando o Espírito. Sentindo a palavra. E Deus vai te levantar. Vai te honrar. Vai te pôr de pé. E vai te fazer o seu nome. Fique de pé, gentileza. Aleluia. Queridos, vocês entendem esse meu jeito, é porque eu sou tão feliz em ser crente com vocês aqui. Eu sou feliz por qualquer mundo, que a igreja é uma igreja
amorosa, carinhosa, tranquila, pacata, pacífica, que não me dá nenhuma preocupação, nenhuma dor de cabeça. Eu amo estar aqui com vocês. Eu espero que Deus permita que a gente permaneça sempre convosco aqui, em nome de Jesus. Capítulo de número 22 de Lucas, versículo 14 e 15, depois a gente pula para o 19 e o 20. Logo na sequência, a mocidade já prepara para cantar enquanto Deus parte do toque. Não se esqueça, irmão Vitor Pedro, Diácono Micael, Luana, irmã Carol, Alessandro, irmão Alexandre. 5 minutinhos. Quarta-feira, nosso culto de oração. E domingo, dia de jejum, é o jejum oficial do nosso ministério, da nossa igreja. Você vai jejuar, tanto que você puder, até 11, até 10, até meio-dia, até 2 horas, se puder ficar até depois do culto. Mas eu queria que os irmãos, juntamente com as irmãs, se reunissem e fizessem um lanche, uma sopa, um arroz doce, alguma coisa para a gente. Depois do culto, ter um momento aqui agradável com os irmãos. Eu amo quando eu fico aqui com os irmãos nesse momento, tá certo? Capítulo 22 de Lucas, versículo 14 e 15, depois do 19 e 20, diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e comeu os apóstolos, e disse: Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. O 19 e o 20 diz assim: E tomando o pão e tendo dado graças, o partiu e deu-lhes dizendo: Isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ainda em pé, queridos. Presbítero irmão Paulo, consagre o pão aqui, por gentileza.